Os cemitérios egípcios antigos podem abrigar bactérias vivas da peste? Como e por que a primeira múmia romana apareceu? E quem eram os filhos do rei Tut? A peste de Cipriano. Nos últimos 15 anos, a cidade egípcia de Luxor foi ativamente escavada. Os arqueólogos conseguiram encontrar várias múmias enterradas no século III a.C., mas todas estavam densamente cobertas de cal. Isso significava que na frente dos cientistas estavam as vítimas da peste. Os corpos foram enterrados com tanta pressa que nem metade dos rituais funerários conhecidos pelos historiadores foram seguidos. Mas devemos procurar mais por esses corpos no cemitério? A gente pensava que as piores epidemias de peste ocorreram na Idade Média, mas mesmo no mundo antigo a doença era igualmente problemática. Um dos períodos mais severos da história antiga foi a peste de Cipriano, uma epidemia que eclodiu no Império Romano no século III a.C. Recebeu esse nome em homenagem a São Cipriano, bispo de Cartago, que em seu livro intitulado Mortalidade deu a descrição mais completa dos sintomas da doença. Talvez os arqueólogos devam reler esse trabalho e pensar duas vezes antes de remover as vítimas da peste de seus túmulos. Cones nas cabeças. Estranhas toucas que durante muitos anos foram consideradas uma invenção da imaginação de antigos artistas egípcios revelaram-se bastante reais. Nos desenhos que sobreviveram aos nossos dias, os cientistas notaram que as cabeças de alguns antigos egípcios eram coroadas com pequenos cones. Eles apareciam em imagens feitas há 3-4 mil anos. Agora, pela primeira vez, os arqueólogos identificaram 2 desses cones feitos de cera e que decoram as cabeças de esqueletos que têm cerca de 3.300 anos. Os achados foram escavados nos cemitérios da cidade de Aquetaton, também conhecida como Amarna. As escavações confirmam que cones de cabeça tridimensionais feitos em cera às vezes eram colocados nos mortos no Egito Antigo. A propósito, eles não foram colocados apenas nas pessoas da elite. A ideia de que os vivos também usavam esses cones deixa dúvidas, com que frequência e por quê. Acreditava-se que tais artefatos incomuns eram usados por nobres. Muito provavelmente esses cones consistiam de cera ou gordura sólida misturada com incenso. O material derreteu gradualmente, transmitindo uma fragrância requintada ao cabelo e à pele de seu usuário. No entanto, havia outra hipótese. Alguns estudiosos acreditavam que os antigos egípcios não usavam cones. Na verdade, os cones eram símbolos para indicar o alto status de uma pessoa. Em 2020, uma descoberta sensacional foi feita por arqueólogos na cidade antiga de Sagara. Um total de 13 caixões intactos e lacrados foram encontrados pelos cientistas. Os sarcófagos antropomórficos foram encontrados em uma mina de 11 metros de profundidade. Dentro deles, os cientistas também encontraram 3 nichos lacrados. Os sarcófagos têm cerca de 2.500 anos. Estão muito bem conservados e ainda conservam algumas das cores originais. É digno de nota que os sarcófagos foram empilhados ordenadamente uns sobre os outros. Isso indica que nos tempos antigos eles foram removidos de outras tumbas. Essa era uma prática comum no Antigo Egito. Os sacerdotes frequentemente transportavam os caixões de pessoas importantes para esconderijos que só eles conheciam, a fim de protegê-los dos ladrões de tumbas. Estudos iniciais mostraram que ao longo de sua história os sarcófagos nunca foram abertos. Para os cientistas, esse é um grande golpe de sorte. Além disso, estudos adicionais já foram anunciados. Eles acreditam que pode haver outros sarcófagos na mina. Mas vale a pena abrir os sarcófagos que estavam em um dos cemitérios mais famosos do Antigo Egito? Certamente, durante os anos de escavações arqueológicas legais e ilegais, os caçadores de tesouros e antiguidades os encontraram mais de uma vez. Mas eles decidiram deixá-los lacrados por algum motivo. Talvez houvesse uma razão por trás de tudo isso. Você sabia que as múmias não eram feitas apenas pelos antigos egípcios? Por exemplo, a primeira múmia romana foi encontrada recentemente no Egito. Quem era ela e por que foi enterrada no Egito? Fique ligado para saber mais detalhes e ver outras descobertas impressionantes que valem a pena conferir. Vamos nessa! A primeira múmia romana. Em 2010, uma descoberta surpreendente foi achada em um oásis no deserto no oeste do Egito. Entre os muitos túmulos no oásis havia um estranho sarcófago. Eles presumiram que a múmia de uma mulher estava guardada dentro dela. Ela foi enterrada durante o domínio romano no Antigo Egito, e nem preciso falar isso se você ver o sarcófago. Os cientistas acreditam que o achado pode ser seguramente a primeira múmia romana. A aparência do sarcófago é notavelmente diferente daquelas que os arqueólogos encontraram antes. A escultura de pedra na tampa lembra mais as tradicionais esculturas romanas do que os baixos relevos reais dos egípcios. Infelizmente, os cientistas não conseguiram descobrir nada sobre a identidade da mulher enterrada. A múmia estava lindamente vestida, mas nenhum símbolo distintivo indicando sua origem ou profissão foi encontrado no sarcófago. No entanto, ainda há uma chance de lançar alguma luz sobre esse mistério, porque os cientistas continuam a escavar no oásis. Quem sabe em breve saberemos quem foi a primeira múmia romana. A cidade mais antiga. Sempre pensamos que os antigos egípcios foram os criadores de uma das primeiras civilizações desenvolvidas em nosso planeta. Mas os humanos já estavam no Vale do Nilo muito antes de os construtores das pirâmides chegarem lá. Quem eram eles? Uma equipe de arqueólogos egípcios e franceses realizou extensas escavações no delta do Nilo para encontrar a resposta a essa pergunta.
Ao norte do Cairo, encontraram uma cadeia de aldeias que provavelmente pertencem ao período Neolítico. Tem mais de 7.000 anos. Descobertas indicam a presença de assentamentos permanentes nas áreas pantanosas do delta do Nilo a partir do 5º milênio a.C., pelo menos 2.500 anos antes da construção das pirâmides de Gizé. Fragmentos de cerâmica e ferramentas de pedra foram encontrados no local das escavações. Os cientistas agora esperam obter novas informações sobre o desenvolvimento do sistema de irrigação. Os antigos egípcios construíam mangas de canal artificiais com o Nilo, ajudando a fornecer as safras com a umidade necessária em épocas de seca. Até agora, eles acham que os moradores não tinham conhecimento suficiente sobre irrigação e, portanto, dependiam muito das chuvas para suas operações agrícolas. Arca da Aliança. Os eventos bíblicos sobre os quais lemos nas escrituras sagradas ocorreram há mais de 2.000 anos. Alguns dos objetos e artefatos mencionados no Antigo e no Novo Testamento existiram e foram encontrados por cientistas. Não sabemos quantos são falsificações póstumas. Mas agora os arqueólogos estão mais interessados em encontrar artefatos bíblicos que pesquisadores do passado nunca foram capazes de encontrar. Um desses artefatos é a Arca da Aliança. Descrita no Antigo Testamento, o objeto sagrado era uma arca na qual as tábuas de pedra da aliança com os 10 mandamentos eram guardadas. Acredita-se que ela tenha sido apreendida pelos egípcios quase imediatamente após a morte de Salomão, durante um ataque à Judéia, e levada por eles para a cidade de Tanis, no Egito. É essa versão que foi a base para o filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Ninguém sabe o paradeiro da arca, só podemos esperar que ela possa ser encontrada por acaso. E essa esperança não é sem sentido. Em 2020, perto de Jerusalém, no antigo assentamento de Beit Shemesh, os arqueólogos estavam escavando um templo de 3.100 anos. Eles acharam uma mesa de pedra no templo, que lembrava o local da Arca da Aliança descrita na Bíblia. Os arqueólogos que trabalhavam em Beit Shemesh não faziam ideia de que estavam lidando com um dos maiores santuários da antiguidade. As escavações aconteciam desde 2012, mas a enorme tábua só foi encontrada apenas no ano passado. Mas onde está a arca? A tábua está muito próxima da fronteira com o Egito, então a arca ainda pode estar por lá, na terra dos faraós. A múmia que grita. As primeiras múmias que gritam foram encontradas no Egito no século XIX. Na década de 1880, os arqueólogos encontraram várias múmias na necrópole real de Deir al-Bahari, perto da cidade de Luxor, que por muito tempo não puderam ser identificadas. Mas duas múmias que gritam eram de particular interesse para os arqueólogos. Uma pertencia a uma mulher e a outra a um homem. Por muito tempo foi impossível descobrir o que causava uma aparência tão assustadora desses corpos. Essas múmias foram encontradas mais tarde, no século XX e até mesmo no século XXI. No entanto, o mistério assustador permaneceu sem solução. Muitos cientistas apresentaram suas versões e explicações, mas ninguém tinha uma base de evidência suficiente. A tecnologia moderna permitiu que os cientistas aprendessem mais sobre as misteriosas múmias. Em 2018, a tomografia computadorizada veio ajudar. Mostrou a razão pelo qual os gritadores morreram. Também foi possível determinar sua identidade. Os historiadores perceberam que a múmia de um homem pertencia a uma pessoa de sangue real. Os resultados dos estudos mostraram que o homem enterrado era o príncipe Pentawere, filho do segundo faraó da 20ª dinastia de Ramsés III. Filhos do rei Tut. Por muitos anos, a história dos dois bebês enterrados como múmias na tumba do famoso faraó Tutankhamon permaneceu um terrível mistério. No entanto, pesquisas recentes foram capazes de lançar luz sobre as razões desse ritual. Há muito se pergunta se as pequenas múmias encontradas na tumba do rei Tut nasceram prematuramente, se os filhos do governante morreram ou se símbolos sacrificais de inocência para acompanhá-lo em sua vida após a morte. Os testes genéticos realizados em 2008 dissiparam essas dúvidas. Eles mostraram que os filhos eram gêmeos e que seu pai era um faraó. Do ponto de vista forense, os resultados das tomografias e dos testes genéticos não são totalmente claros. Diferenças foram encontradas no material genético das crianças. Era 99,7% idêntico, mas não 100% como deveria ser no caso suposto. Claro que alguns historiadores continuam a duvidar que os filhos do rei Tut foram encontrados na tumba. No entanto, muitos cientistas acreditam que é bem possível.